Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz e hoje o Espirais de Luz está trazendo algo muito importante. Nós fomos lá no Céu e o Inferno de Allan Kardec para a gente poder começar a primeira parte do Código Penal da Vida Futura. Exatamente. Olha que interessante. Para nossa surpresa, existe sim um Código Penal da Vida Futura. Incluído por Kardec no livro Céu e Inferno da Codificação, ele é uma fonte de interessantes reflexões em torno da lei da causa e efeito, ou ação e reação, que rege os caminhos humanos e, claro, traz à luz muitas das questões que fazem parte do nosso processo evolutivo. A gente vai estudar, gente, as 33 partes desse código. E para entender tudo direitinho, sem correr o risco de deixar nada para trás. Apesar do título, Kardec não teve a intenção de situar Deus na condição de juiz. Eu quero deixar isso bem claro. Ou mesmo executor dessas leis, tá? Porque ele, como criador da lei do progresso, ele criou as ações dos homens como consequências, tendo consequências óbvias nesta ou em outras vidas. Isso explica daí muitas coisas das mazelas da humanidade, dos processos de sofrimento que as pessoas passam, enfim. Saiba que a vida após a morte é uma continuidade da vida presente. Então vamos para o primeiro código do Código Penal da Vida Futura. Para quem não sabe, vida futura, gente, é a vida após a morte, é a vida espiritual. Então, o primeiro código fala assim: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou das suas imperfeições. Para quem não sabe, inerente é algo que você não tem como não correlacionar, é correlacionado. Ou seja, essa infelicidade ou felicidade depende do seu grau de evolução e de suas imperfeições. É um comparativo. Nos leva para aquela frase tão sábia: todo problema tem exatamente o tamanho e a importância que você dá para ele. Isso requer o entendimento em que cada indivíduo se encontra, o seu patamar de evolução, onde ele ainda luta contra ele mesmo, né, para elaborar uma personalidade mais ou menos capaz de compreender os próprios processos quanto os do próximo. Como, por exemplo, o fato de ser mais ou menos apto a perdoar. É interessante a gente ver no primeiro código, já de imediato, a citação das imperfeições. As imperfeições, gente, elas caracterizam o grau de você estar ou não mais ou menos evoluído. E é um alerta. Olha, eu estou falando isso, meu Deus, será que eu estou ouvindo? Passe a ouvir o que você diz. Porque às vezes a gente julga as pessoas pelo que elas defendem ou não, ou às vezes até porque elas falaram uma frase. A gente generaliza a situação. Cuidado com isso. Porque isso daí vai te prejudicar na capacidade de perdoar o próximo. E isso é importante. O perdão é um trabalho. No segundo tópico do código, nós temos: a felicidade perfeita é inerente à perfeição. Quer dizer, a purificação completa do espírito. Então, toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de ventura. Da mesma maneira que toda qualidade adquirida é uma causa de ventura e de atenuação dos sofrimentos. Se você for lá na Bíblia, vamos para a Bíblia? Olha que interessante. Em Eclesiastes capítulo 5, Salomão diz: a felicidade não é deste mundo. Isso mostra o quanto ainda somos imperfeitos e o quanto temos que evoluir. Já que a felicidade está ligada ao estado de evolução que atinge a perfeição para um espírito. Ou seja, essa felicidade só acontece quando você está perfeito. Mas é importante a gente entender que ela não pertence a este mundo
Mas ela começa aqui. À medida, olha só, em nossas realizações e obras durante uma reencarnação. À medida que nós evoluímos, nós vamos nos aproximando dessa conquista da felicidade, que com certeza ela é almejada por cada indivíduo que habita um corpo físico e estadia no planeta. O negócio é que para alcançá-la, você precisa primeiro evoluir, compreender. Se você começa a compreender a dor, você já está na metade do caminho para essa felicidade. E você para de sofrer. Você simplesmente entende que esse sofrimento não tem nenhuma razão de ser. Bom, continuando no Código Penal, nós temos o terceiro parágrafo que fala assim: não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis e inevitáveis. E não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura. A soma das penas ou das expiações é proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos é proporcionada à soma das boas qualidades. Então nós temos aí um comparativo, onde mostra, olha, você tem imperfeições e erros, e você vai ter essas penas por isso. Mas ao mesmo tempo você tem qualidades, e você tem também boas posturas, sabe? Você tem boas escolhas e isso daí vão proporcionar para você gozos. A alma que tiver, por exemplo, 10 imperfeições, ela sofrerá mais do que aquela que tiver apenas 3 ou 4. Quando dessas 10 imperfeições só lhe restarem um quarto ou a metade, ela sofrerá menos. E quando nada mais restar, ela nada sofrerá, sendo perfeitamente feliz. É como acontece na Terra. Aquele que sofre de muitas doenças padece mais do que o que sofre apenas de uma ou não tem nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades boas goza de mais felicidade que a outra que possui menos. Então, quanto mais você é infeliz nessa situação de não se qualificar, mais você sofre. Nós somos um conjunto de atos e pensamentos cometidos durante a nossa vida terrena e espiritual. Exatamente. O que fazemos na vida espiritual também vai importar para o que vamos passar ou não ao retornar no corpo físico. O corpo físico é a oportunidade e a chance que a gente tem de reparar nossas dívidas, nossos problemas. Enquanto se destacarem as imperfeições em nossa essência, o espírito acaba optando por quê? Reencarnações, regadas de situações que causem sofrimento, para que de uma forma insistente esse ser consiga se lembrar o quanto ainda tem que lutar contra seu ego e contra os valores enraizados em sua mente. Nós somos como na natureza de Lavoisier, gente. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. No quarto parágrafo, nós temos o quê? Em virtude da lei do progresso, tendo cada alma a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta e libertar-se do que possui de mal, segundo seus esforços e a sua vontade, resulta que o futuro está aberto para qualquer criatura. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Ele os recebe em seu seio à medida que eles atingem a perfeição, ficando assim a cada um o mérito das suas obras. Esse é o real motivo para não julgarmos. Exatamente. Olha que interessante. Deus, em momento algum, abandona seus filhos. Mesmo sendo portadores da verdade de um ser, e mesmo sabendo de todas as mazelas e atos injustos que ele pode ter cometido, nós temos por obrigação seguir o exemplo de Deus. Através de Jesus, nós tomamos o conhecimento que ele não abandona nenhum de seus filhos. Isso quer dizer que mesmo aquele que comete faltas gravíssimas merece nossa atenção, nossa compaixão e nossas preces. Desde o mais leve delito até o mais grave,
Aquele espírito não deixou de ser importante para o conjunto coletivo da evolução. Mesmo porque, se você parar para pensar em como somos reencarnacionistas, o que somos hoje é o resultado de quê? Da depuração de séculos da nossa personalidade, que talvez tenha praticado atos piores do que aqueles que nos horrorizam hoje em dia. O correto, amores, é retribuir o mal com o bem. No quinto parágrafo, que encerra a nossa palestra de hoje, fala assim: o sofrimento, sendo inerente à imperfeição, como a felicidade é inerente à perfeição, a alma leva em si mesma o seu próprio castigo onde quer que se encontre. Não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela. O inferno está assim por toda parte, onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está por toda parte, onde quer que as almas sejam felizes. Isso é a comprovação prática de que nós mesmos somos os criadores dos nossos umbrais, nós mesmos somos os criadores dos nossos processos reencarnatórios. Antes, nós pensávamos que existia o quê? Um inferno e um céu. E graças ao esclarecimento dos espíritos, através de Kardec, nós encontramos sobre o entendimento que esse céu ou esse inferno são metáforas para o plano de luz e umbral. Cada casa mental é responsável por tal criação. Ou seja, nós mesmos é que criamos ou geramos as energias que vão funcionar dentro das leis do magnetismo que regem a espiritualidade, essa espiritualidade no plano etéreo e no plano material, como desenvolvedoras das zonas energéticas às quais somos atraídos após o nosso desencarne. É por isso que eu falo. Lembra quando eu falei assim uma vez sobre a desencarnação? Quando a gente tiver um processo próximo à desencarnação, o que você vai fazer? Você vai alimentar a sua mente de esperança. Olha, temos que correr contra o desespero. Temos que ignorar o desespero. Temos que soltar o desespero para lá e alimentar a esperança. Ai, mas tá tão difícil, Max, eu não consigo. Consegue. Olha só, sabe aquela frase que a gente ouve às vezes até da mãe da gente, meu filho, não desespera não, sempre tem uma luz no fim do túnel. Por mais que você considere que a escuridão existe, se você fechar os olhos, você vai lembrar que os cegos enxergam através das mãos. Olha que informação importante. Só sofre quem quer. Só sofre quem escolhe sofrer. Porque até aquele que não enxerga a luz do dia desenvolve através das mãos uma visão, uma espécie de visão. E ainda desenvolve todos os sentidos a mais naquele momento. E é isso que faz com que nós vamos abrir os nossos olhos para a vida. Que faz com que a gente tente, antes de tudo, enxergar nós mesmos. Trabalhar em tudo que pudermos, através de nossa própria consciência, para vencer nossas imperfeições. Sejamos a nossa própria mudança. Exatamente. Se você começar a entender isso, você vai falar assim: eu consigo frear todos os meus impulsos negativos, todas as minhas reações. Quando eu falo sobre a lei do silêncio, é porque ela é tão importante, porque a lei do silêncio remete o quê? A importância do entendimento e a compreensão que o outro reflete em você. Nós sempre vamos encontrar pessoas durante nossas vidas que vão causar reações em nós, que vão causar sentimentos
que vão causar indiferenças. Então, nós vamos reagir de alguma forma a essas ações. A própria vida. A própria vida vai gerar isso. E isso daí, gente, é o responsável pela energia que nos circunda, a nossa aura. Exatamente. A nossa aura, ela é formada através das nossas reações. Se nós procurarmos estar calmos, se nós procurarmos parar de agitar a nossa mente, porque a gente quer que as coisas se resolvam rapidamente, eu preciso me dar bem nisso, eu preciso me dar bem naquilo, e você esquece que para se dar bem nisso ou naquilo, isso aqui tem que estar tranquilo, concentrado, calmo. Se você deseja algo, você tem que concentrar esse desejo, nessa força de vontade, nesse desejo. Eu preciso disso, mas eu preciso disso na hora certa. Então eu vou pensar nisso, vou me imaginar nessa situação e vou causar o quê? Positividade em cima disso. Para quê? Para que isso aconteça. Nós somos o resultado e o conjunto de nossas obras. Isso é tão importante saber. Isso é tão importante ter consciência. Porque é nesse momento que nós falamos assim, peraí, eu estou sofrendo assim, assim, assado, mas eu ajudo. Mas eu sou bom. Mas eu não neguei nada para ninguém. Pelo contrário, eu fiz o que eu podia e o que eu não podia para melhorar a situação das pessoas. Se eu sou, às vezes, um pouco ríspido nas minhas palavras, eu vou reduzir a minha rispidez. Eu vou ser mais calmo, eu vou ser mais dócil, eu vou ser mais tranquilo. E se eu não sei pedir desculpas, eu vou fingir que nada aconteceu. E se aquela pessoa falar assim, mas você nem pediu desculpas, eu vou olhar no olho dela e falar assim, desculpa, eu errei. Sabe por quê? Uma das características mais importantes da evolução se chama humildade. Quando se é humilde, é capaz de você se compreender, de entender. Cara, eu fui tão bobo em fazer isso, mas agora não importa. Eu vou ser humilde, vou entender isso e vou melhorar isso em mim. É o começo, mesmo que você não consiga essa melhora imediata, mas você consegue entender. Se você consegue entender, você deu o primeiro passo para a evolução. Você simplesmente deu a mão para você mesmo. Que ninguém vai fazer isso por você. Quem tem que fazer é você. Quem tem que crescer é você. Portanto, eu chego a esta conclusão dos primeiros 5 códigos do Código Penal da Vida Futura. O importante, meus queridos, nessa vida, não é o ter, e sim o ser. Então, seja luz. Isso é importante. Seja. Ter não importa. O que importa é ser. Primeiros 5 códigos do Código Penal da Vida Futura. Eu acho que foi distribuído com sucesso aí nessas cabecinhas. Eu espero que vocês absorvam, eu espero que vocês sintam-se confortáveis com isso, porque isso daí não tá te julgando, não tá te recriminando, não tá te discriminando, não tá falando para você assim, gente, Deus é amor. Deus é amor. Então tudo que ele emana é amável. Então todas as vidas no planeta foram permitidas pelo nosso Criador. Sejam todas elas diferentes umas das outras, com características individuais. O importante é ser, não ter. Acho que tá dado o recado, né? Tá dado o recado, então vai lá, curte nossa página no Facebook Espirais de Luz, se inscreva no canal do YouTube, ativa o sininho, tem palestra nova lá, viu? Tem palestra nova. Vai assistir, vai compreender, vai estudar e vem falar e deixa a sua opinião aqui no vídeo, aqui embaixo, que a gente vai ler, vai comentar, a gente vai atentar ao que você necessita, ao que você precisa. Sugere tema, a gente também gosta de sugestões.
Muito obrigado, como sempre, pela paciência de me ouvir, de estar presente, de assistir esse vídeo completo. Até a próxima. Beijos de luz.